como que um ex-prisioneiro se torna governador de uma nação. Essa é a série Os Improváveis. E eu me chamo Raíri Santos, eu sou terapeuta, sou mentora, escritora e sou professora digital. E eu estou aqui, através desses vídeos, te mostrar que tem como você sair do ponto A ao ponto B, sair daquele lugar que você está muitas vezes aí estagnado, aí parado na inércia e fluir para uma vida plena, para uma vida abundante, para uma vida de transformação. Então, com essa série Os Improváveis, eu quero te mostrar que pessoas reais também estiveram no lugar que muitas vezes você está hoje, mas que decidiram fazer, que decidiram deixar de ser um improvável e se tornar uma pessoa extraordinária. Vamos conhecer essa história hoje, a história de José. E essa história também é baseada aqui, como você já assistiu outros vídeos, você sabe que todas as histórias que eu conto são histórias reais. Está registrado aqui nesse livro, a Bíblia Sagrada. Essa aqui é a Bíblia Sagrada, você pode ler na sua versão, tá? Eu estou usando aqui a versão King James, 1611. E essa história de José, vamos conhecer hoje a história desse homem que se torna governador de uma nação e ele livra toda uma nação de ser extinta. Você vai conhecer agora como que isso é possível. Quem era José? José, hoje conhecido como José do Egito. José é filho de Jacó. Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então Jacó, neto de Abraão, tem 13 filhos. José é o 12º filho de Jacó. O primeiro dele com Raquel. Jacó teve 13 filhos, 7 ele teve com Lia, 2 ele teve com a serva de Lia, a Zilpa, mais 2 ele teve com a serva de Raquel, Bila, e 2 ele teve com Raquel. Então, José é o primeiro filho de Raquel e o 12º de Jacó, né? Porque ele teve essas 4 aí mulheres. Como foi a vida de José? José, como eu já te falei, é o 12º filho, né, de Jacó, o primeiro dele com Raquel. E aí José nasce quando ali os seus irmãos já estão bem grandes, né? E Jacó, ele sempre amou muito Raquel, ele nunca deixou isso escondido, né? Ele teve muita clareza. Quando ele casa com Raquel, seu sogro engana ele da Lia, né? Mas ele sempre amou Raquel. E Raquel era estéril, só depois que Jacó, né, tinha já 7 filhos com Lia, aí depois a Lia para de dar filhos da sua serva Zilpa, ele tem 2 filhos com ela, e depois Raquel, vendo que não engravidava, da sua serva Bila, e Jacó tem 2 filhos com ela, só depois que Raquel, né, engravida ali, Deus ouve a oração de Raquel e ela tem o filho José. Sendo assim o filho já na sua velhice de Jacó, ele se apega muito a José. Não só por já ser um filho na velhice, mas porque é filho de Raquel. Jacó nunca escondeu, né, que a Raquel é a sua preferida, né? E aí, quando Raquel tem esse filho, Jacó, ele trata ele de forma bem especial. Com isso, levanta-se o ódio, a inveja dos seus outros irmãos, né? Os irmãos mais velhos. Depois, Jacó ainda tem o último filho, né? O 13º filho, que será o Benjamim, filho de Raquel. É o único irmão de José por pai e mãe, né? Por parte de pai e mãe, é Benjamim. Só são 2 filhos de Raquel, tá bom? Então, José, ele cresce aqui nesse contexto e aonde Jacó, ele ama muito José, assim ao extremo, tanto que quando os irmãos veem a sua preferência de Jacó, começa ali a ter uma certa inveja por parte desses irmãos. E aí Jacó, para completar tudo isso, Jacó um certo dia ele faz uma túnica colorida e não faz para os outros irmãos, ele faz só para José. Com isso aumenta ainda mais a raiva dos irmãos de José para com ele. Essa túnica colorida era uma túnica tão especial que só a realeza naquele tempo usava, né, as túnicas coloridas, mas Jacó, ele faz essa túnica colorida ali para José e os outros irmãos não, né? E aí, para completar, José, né, ali ainda era muito jovem e ele tem 2 sonhos. Nesses 2 sonhos de José, todos os sonhos, né, os seus irmãos se inclinam perante ele. E no segundo sonho, não só os irmãos dele, mas também o seu pai e mãe se inclinam sobre ele. E José, ele não guarda isso só para ele, ele espalha para os irmãos. E aí ele começa a ser conhecido como, olha lá o sonhador. Era assim que os irmãos tratavam José. E aí o que acontece? Um certo dia, né, os irmãos estão lá no campo cuidando das ovelhas do pai, e aí Jacó pede para José ir levar lá uma certa alimentação para eles. E quando eles avistam José, eles falam assim, olha lá vem o sonhador, vamos pegar esse José e vamos matar esse José.
José. E aí eles decidiram matar José. Só que Rubens, o irmão mais velho de todos, diz assim: não vamos matar José, vamos jogar ele num poço. Lá tinha um poço, né, estava vazio na hora, e Rubens dá essa ideia para ele jogar ele no poço. Por quê? Por que Rubens falou assim? Porque Rubens, na verdade, ele não queria que José fosse morto, ele queria pegar José e devolver ao pai. Mas como ele estava ali, né, entre os irmãos, que era a maioria que queriam matar José, ele falou para jogar ele no poço, que depois a intenção de Rubens era devolver José para o pai. Só que nesse momento, né, ele sai ali e o Rubens ali tenta despistar os irmãos, mas aí Judá teve um dos irmãos, né, teve outra ideia. Ia passando ali uma caravana de ismaelita, e aí Judá, um dos irmãos, diz assim: vamos vender José para o ismaelita, não vamos matar esse irmão, vamos vender ele como escravo. E aí José é retirado de lá do poço, né, e é vendido. E quando Rubens chega, José já não estava mais lá, e aí Rubens fica muito, né, preocupado o que iam falar para o pai quando chegasse. E aí ali eles inventam toda uma história, falaram assim: vamos falar então que José foi morto por uma fera. Aí pegaram, né, antes deles vender José para aquelas caravanas ali de ismaelita, né, eles pegam a túnica de José e fica, né, e aí eles matam ali um cordeiro e melam de sangue e falam para o pai que foi uma fera que comeu José. E aí José, nesse momento, ele é levado. Ali começa agora a vida de José sair ali do eixo. José é levado como escravo para aquelas caravanas ali de ismaelitas, e lá eles vendem José. E aí quem compra José? Potifar ali compra José, e José é levado para a casa de Potifar, o oficial do rei. E aí José ali é tido como escravo, trabalha por um certo tempo ali de escravo na casa de Potifar. E aí a mulher de Potifar, ela se engraça por José. Diz a palavra aqui em Gênesis, você pode ler essa história no livro de Gênesis, do capítulo 37 até o 50, está contado toda essa história de José. E aí fala, né, que a mulher de Potifar, ela queria possuir José, né? E aí José não cedeu. José, ele tinha seus princípios, né? E aí José não cai nessa. E aí um certo dia, todas as pessoas da casa de Potifar saem de casa e tá só a mulher. José chega para fazer o seu trabalho como sempre, e a mulher de Potifar agarra nas roupas de José, e aí José, né, se livra dela, e com isso fica a capa de José lá nas mãos daquela mulher, e ela começa a gritar e começa a falar que José tentou abusar dela. É quando chega lá, né, o Potifar, e aí ela conta isso, né, de uma maneira bem dramática, e Potifar acredita em José, e aí manda pegar José e joga ele lá na cadeia, né? E aí José passa ali muito tempo preso, cerca de 2 anos ele passa ali preso. Só que José, ele tem uma coisa muito interessante com ele. José sempre foi um homem de princípio, ele sempre foi um homem de valores. E aí aonde José chega, José começa a se destacar. E não foi assim diferente na cadeia. Em pouco tempo José já estava ali com a chave de toda a cadeia, né? De todos ali os outros presos. José já decidiu, né, fazer a diferença mesmo em situações adversas. José fica ali, e aí, né, o encarregado ali daquela prisão já confiava tanto em José, porque José se demonstrou uma pessoa confiável, e José tinha ali a chave da cadeia, mas José não fugira. José, ele era um homem íntegro, um homem fiel. Se ele foi colocado ali, ele tinha que sair quando o seu senhor mandasse o buscar. E aí naquela situação ali, passou ali, né, ali muito tempo ali na cadeia, cerca de 2 anos. E aí um certo dia, 2 presos tiveram um sonho, e aí José interpreta o sonho deles, né, do padeiro e do copeiro-chefe, e José dá a interpretação, e isso acontece, e todos tiveram um sonho, né? E aí José disse: olha, daqui a 3 dias vocês 2 irão sair daqui. O copeiro irá ser restituído novamente ao seu cargo de servir o rei, e aí o padeiro será enforcado. E aí tudo isso aconteceu em 3 dias, né? José tinha falado que isso ia acontecer. E aí José, quando eles são levados, José fala para o copeiro assim: olha, lembra de mim quando tu estiveres lá com o rei. Mas só que o copeiro, né, vai e esquece disso, né? E passa-se um tempo. E aí quando e José continua preso. Aí quando o rei tem um sonho, e aí o copeiro lembra, diz assim: olha, aí o rei tem um sonho e se perturba muito com esse sonho. E aí José continua lá. E aí o copeiro diz assim: olha, eu conheço alguém. Um certo tempo, lembra quando o senhor me mandou para a prisão? Lá eu tive um sonho, e esse moço que estava lá, ele me revelou o sonho. E aí ele fala ali de José, né, pro rei, e aí o rei manda buscá-lo. E quando o rei
traz José à sua presença, e aí José, ele interpreta o sonho de Faraó. Lembrando que o Faraó já tinha contado, chamaram todos os seus magos ali, todos os seus influentes da corte para interpretar, e ninguém tinha conseguido interpretar o sonho do rei. E aí ele chama José, e José diz assim: olha, não sou eu quem interpreto, mas o Deus que eu sirvo, ele sabe interpretar sonhos. E aí José interpreta o sonho do rei. E José diz para o rei: olha, esse sonho que o Senhor teve são 7 anos de abundância que vai vir sobre o Egito, mas depois desse ano de abundância vai vir 7 anos de fome, e aonde o Senhor precisa agora ter homens capazes para arrecadar, juntar todo o alimento possível durante esses 7 anos de bonança. Depois, quando vier os 7 anos de fome, o Senhor conseguirá não só abastecer todo o seu reinado, mas também todas as circunvizinhanças, e o Senhor ainda irá enriquecer, porque é onde as pessoas não se prepararam, é que o Senhor vai estar preparado. E aí o rei fala assim: aonde que eu vou encontrar esse homem tão capaz de fazer tudo isso? Aí o rei fala assim: olha, José, eu só conheço um, você vai ser o encarregado, você vai ser o responsável para fazer tudo isso. E aí o rei coloca um anel no dedo de José e fala assim: depois de mim o rei, só José. Então José, ele pegou toda essa autoridade. José sai de lá, vem de escravo, depois preso, e depois se torna o governador de todo o Egito. E sabe uma coisa mais interessante? É que muitas vezes você olha assim e fala assim: como que isso é possível? Porque que nem um momento José reclamou, José murmurou, José ele confiava, José tinha propósito, José tinha sua identidade ativada, José sabia quem ele era. Por isso que José passou em todas essas fases e não se desesperou. E aí você pode estar falando assim: mas Raíris, eu passo coisas tão menos intensas do que José e eu reclamo e eu murmuro. Querido, você só precisa ter a sua identidade ativada. É por isso que com essas séries que eu estou fazendo aqui, eu quero te ativar, eu quero te dizer que tem como você ser essa pessoa tão firme quanto José. Você só precisa ativar a sua identidade. É por isso que eu tenho o método Paradigmas. O que eu faço no método Paradigmas? E aqui tem, renasça para uma vida plena, onde o que eu trabalho? Eu trabalho em 3 frentes: identidade, crenças limitantes e bloqueios emocionais. Quando você tem a sua identidade ativada, você é tão firme igual José. Não interessa se você for vendido por seus irmãos como escravo, ou se você for preso injustamente como foi José. Mas José nunca reclamou, José nunca murmurou, e José nunca perdeu a fé. Entende isso? José tinha certeza que as coisas iam se resolver. E aí quando José se torna governador do Egito, começa ali, os 7 anos de bonança, de fartura. E aí José faz celeiros e começa a guardar a 5ª parte de tudo que é produzido ali no Egito. E aí José estoca. E aí quando passa os 7 anos dessa fartura, começa os 7 anos de fome. E agora imagina onde que chegou a fome agora? Lá em Canaã, lá nos seus irmãos. Lembra que os irmãos de José venderam ele como escravo? Agora a fome chega até lá também. E aí, um certo dia, os irmãos de José vêm. Eles ficaram sabendo que no Egito tinha alimento, mas eles nunca imaginavam que José se tornara o governador daquela nação. E aí esses irmãos vêm comprar alimento. E aí José reconhece os seus irmãos. E aí José pede para ali um dos seus liderados ali colocar o alimento para os seus irmãos, e também o valor que os seus irmãos tinham pago por aquele alimento. Se os seus irmãos no caminho, quando eles olham, eles observam que além de tal alimento tinha também o dinheiro que eles tinham pago, e eles começam a se assustar. E aí eles vão levar o alimento para o pai e depois eles voltam, E aí José até então não se apresenta para os irmãos. E aí quando os irmãos retornam lá, e aí eles falam, olha, foi juntamente com o alimento o dinheiro que eu paguei para vocês, mas está aqui em dobro. E aí José, até então não se faz conhecer para seus irmãos. Mas aí as coisas começam, a ficar muito intensas para José, e aí José ele se apresenta para os irmãos. Mas antes deles fazer isso, os irmãos se inclinam para José, cumprindo assim o sonho que José tivera anos atrás. Aí os seus irmãos se inclinam diante de José e pede para José ter misericórdia deles, e pede para José não os prender. E aí José, ele se emociona bastante. Aí depois José se apresenta para ele e fala assim: não se preocupe, eu sou o José, seu irmão. E aí eles ficam com temor, pensando que José vai se vingar, mas José disse: não,
Não se preocupe, eu não tenho raiva de vocês. Tudo isso que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Deus me colocou aqui e hoje eu estou em uma posição onde eu posso salvar vocês, onde eu posso dar alimento para vocês, onde eu posso ajudar pessoas. E aí José pede para os irmãos ir contar isso para o seu pai e trazer seu pai. E aí os irmãos vão contam para Jacó que o seu irmão está vivo. Jacó se alegra. Aí Jacó fica tão emocionado porque o seu irmão está vivo. Aí o rei fica sabendo e aí José conta, dos seus irmãos. Aí o rei pede para José mandar lá uma carruagem e buscar seus pais. Aí José manda buscar Jacó e seus irmãos. Nesse período aqui, a sua mãe, ela já não é mais viva. A mãe dele morre, no nascimento de Benjamim. E aí Jacó vem com todos os seus filhos e aí moram nas terras do Egito. E aí o rei dá a melhor terra para Jacó e para José. E aí José, ele durante 7 anos, ele sustenta ali suas famílias e sustenta também todas aquelas circunvizinhanças com alimentos. Aí José, ele começa a vender para aquelas pessoas todos aqueles alimentos. E aí quando vai acabando o dinheiro, José começa a pegar as terras daquelas pessoas. Aí depois José, as terras acabam daquelas pessoas, são 7 anos de fome. E aí José começa a pegar próprios filhos deles. E aí por isso que o Egito se torna a terra mais rica, porque José, durante todos aqueles 7 anos, José começa a comprar todas aquelas terras ali da circunvizinhança e também comprar as pessoas como escravo para não morrer de fome, As pessoas começam a vender seus filhos e se tornam todos escravos do Egito, E aí tornam uma potência. E aí o que eu quero dizer isso para você? Aquele improvável José, o 12º filho de Jacó, aquele menino que era só chamado como sonhador, é vendido como escravo. Lá ele trabalha na casa de Faraó. A mulher de Faraó incrimina por uma coisa que ele não fez. É colocado na cadeia, mas José não reclama. José ali, ele se torna líder até da própria cadeia. E aí depois José é chamado, interpreta o sonho do rei e é colocado como governador do Egito. Como que tudo isso é possível? É possível porque aconteceu na vida de José e pode acontecer na sua também. O que fez a diferença na vida de José foi ele saber quem ele era. José tinha a sua identidade ativada. E por mais que as coisas diversas aconteceram na vida de José, José não perdeu o foco. E você precisa ser assim também. Você precisa pegar essas lições para aprender com elas. Se hoje você está em uma situação onde te colocaram, você sabe que elas foram injustas com vocês, tá tudo bem. Eles plantaram isso, mas você pode escolher qual semente você quer plantar. A semente da honestidade, a semente do sempre fazer o melhor, sabe? Em nenhum momento José se desesperou, mas José sempre deu o seu melhor. Deu sempre o seu melhor. Escolha as sementes que você quer plantar. Porque mesmo que as pessoas queiram te ferir de forma injusta, Deus sempre vai te colocar no melhor. Foi assim com José. E José sai de uma penitenciária, de uma prisão, para se tornar governador de toda uma nação e salva uma geração, inclusive a dele. E eu falo assim, que em toda família tem um José. Talvez você seja aquela pessoa que vai despertar para salvar toda a tua geração. Quando você entende que você tem uma vida abundante para viver, tem uma vida plena para viver, você sai dessa vida de escassez. Muitas vezes você está em uma situação agora, onde você tudo falta, onde você acha que não consegue, onde você acha que não vai conseguir, mas tem como. Tem como você ter uma vida em plenitude. Existem 12 áreas da vida que você precisa conhecer. A sua vida familiar, a sua vida intelectual, a sua vida profissional. Tem como você sair dessa escassez de vida miserável. Tem como você fazer tudo isso e você se tornar, sabe, um José do Egito na sua família. Muitas vezes você fala assim, Raílis, aqui na minha família ninguém desperta. Seja você o primeiro a ser despertado, querido. E aquele que primeiro acorda os outros. Então, invista em você. No método Paradigmas, eu trabalho 3 pilares fundamentais que você já sabe. Identidade, crenças limitantes e bloqueios emocionais. Não tem como ter uma vida fluida se você tem bloqueios emocionais que te impedem você de avançar. Se você tem crenças limitantes que te levam para baixo. Crenças que você acha que não consegue, que não dá conta, que não é para você. É sim para você. Tem como você ter uma vida abundante. Esse é meu papel aqui. Esse é meu objetivo aqui. É que você entenda que não interessa as coisas que aconteceram com você. Igual José. José foi um improvável, sabe? Aquele que foi vendido como escravo.
aquele que foi jogado na prisão, mas ele sai de lá, se torna o governador do Egito. Então eu não sei qual é a tua situação agora, a tua situação atual. Talvez você esteja passando por uma situação de desespero até. Talvez você chega assim e fala assim, Raíris, eu não consigo nem abrir minha própria empresa, até hoje eu trabalho para os outros, até hoje eu não consigo saber quem eu sou de fato, eu não sei quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei para onde eu vou. Você está lascado, querido. Não tem como você chegar a lugar nenhum se você não sabe quem é você e nem o que você está fazendo aqui, e muito menos para onde você vai. Você precisa investir em você e saber quem é você, qual é a sua identidade, quem é de fato você, por que você está aqui. Tudo tem um propósito. José, ele tinha um propósito de vida, ele sabia quem ele era, ele sabia onde que ele iria chegar. Sabe, quando você tem essa clareza, você consegue passar por tantas situações adversas igual José. Sabe, talvez hoje você esteja passando por uma situação, mas deixa eu te falar, é só uma fase. José passou por várias fases, ele foi passando por fase. Talvez a tua fase agora, ela seja ruim, mas a tua fase não te define, tá? A tua fase não te define. Aí você consegue sair dessas fases e pular de fases. E quando você sabe quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, se torna mais fácil. Você tem objetivo, você tem clareza do que você quer. Então, com essa série, Os Improváveis, eu quero que você olhe para essas pessoas que conseguiram vencer. Por mais que em muitas fases delas não foram fáceis. Não foi fácil para José ser vendido como escravo. Você sabe, você já imaginou o que José passou? Ele sai da sua casa ali, do seu conforto. Lembra que eu te falei que ele era o filho preferido do pai? Ele era o filho mais mimado. Ele era o filho que era mais cuidado. Dava para perceber no jeito que Jacó o tratava. De todos os filhos, ele faz uma túnica colorida só para José. Entende? E agora José é vendido como escravo. Agora imagine o percurso. O que José teve que passar quando ele foi levado como escravo? Foi caminhando, pegando sol. Talvez apanhou, porque os escravos muitas vezes apanhavam, sabe? Mas José passou por essa fase. Talvez você esteja passando também por uma fase ruim, mas deixa eu te falar. A fase de José como escravo não durou muito, ela passa. A fase de José passou, a tua fase também vai passar. E aí, depois que José é levado como escravo em todo aquele caminho, José é vendido para Potifar. E ali José começa a cuidar das coisas de Potifar. Mas aí, mais uma vez, José cai na mão da mulher de Potifar e inventa uma mentira. Mas José não cede, aí José é jogado na prisão. Você imagina como que é a vida de um prisioneiro? Sabe o que dão para os prisioneiros comer? Qual a situação daquela prisão? José passou lá e José poderia ter falado assim, eu não mereço isso. Olha na casa do meu pai como que eu era tratado, como o melhor filho, agora eu estou aqui na prisão. Mas José não reclamou, José deu o seu melhor. E talvez agora, na tua fase agora, você precisa dar o seu melhor para você sair daí, entende? Para você sair daí. A fase da prisão de José não determinou quem ele era, e a tua fase também não vai te determinar. Você vai sair daí. E aí, dali, José fez o que tinha que ser feito. Observe que nenhuma das fases de José, ele ficou na inércia, ele ficou só reclamando, ele ficou de mimimi, ele ficou dando desculpa. Ele poderia ter falado, eu não vou servir vocês, eu não sou um escravo, eu sou filho de Jacó. Mas ele estava ali sozinho e ele deu o seu melhor e ele foi avançando, foi subindo. Sabe, no momento que lá na prisão aqueles dois homens tiveram um sonho, José poderia ter falado assim, não me diz respeito, que eu quero saber do sonho de vocês. Mas José foi ajudar aquelas pessoas. José interpretou o sonho deles. E aí quando o copeiro sai, na verdade saem os dois, né? Só que um sai para ser restituído do trono, do cargo, e o outro sai para a forca, né? O rei manda matar, né? O padeiro, né? E aí o copeiro é restituído ali para servir o rei. E aí no momento que o rei tem um sonho que ninguém consegue interpretar, o copeiro lembra de José, ele fala, olha, eu conheço alguém lá na prisão, um homem que interpretou o meu sonho. E aí o copeiro fala de José e o rei manda buscá-lo. Sabe, oportunidade. José em nenhum momento ele perde as oportunidades. E você não precisa perder as suas oportunidades. Talvez essa seja um vídeo da tua oportunidade. Talvez você consiga falar assim, Raíris, eu nem te conheço. Quer me conhecer mais? Assista os meus outros conteúdos. Você vai ter uma noção de quem eu sou. E se você falar assim, Raíris, eu quero aprender mais, eu quero ativar minha identidade, eu sei que o pouco que eu já te conheci, você é uma pessoa que vai conseguir me ajudar, tá tudo certo, eu tô aqui. Então, José não perdeu as oportunidades. E quando José foi chamado, José falou assim, olha, não sou eu que interpreto, como não sou eu, querido,
que faça as coisas acontecer na sua vida, sabia? Eu sou a ferramenta para te ajudar. Você faz as coisas acontecer, sabe? Eu tô aqui para te despertar, para te falar que tem como você sair dessa vida que você tá hoje, sabe? Não perca as oportunidades. E aí José, quando ele é levado à presença do rei, ele fala assim, olha, não sou eu que faço as coisas, existe um Deus que faz todas as coisas, que me revela os sonhos. E aí José, ele interpreta o sonho do rei, tudo acontece como José interpreta. Sabe, José, ali, ele se coloca à disposição para servir o rei o coloca como uma posição de destaque, onde José vai poder ajudar toda aquela nação. Sabe, talvez você hoje, você só precisa dar o primeiro passo, você precisa aprender a investir em você. Talvez agora eu estou falando para alguém que não consegue nem se amar. Como que você vai dar uma coisa que você não tem? Entende isso? Quando você muda, você muda não só você, mas a sua geração, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, sabe? Toda uma geração. Então chegou a hora de você sair dessa vida de miserável e de reclamação, de murmuração. Porque quem reclama não prospera. Lembra-se disso. Quem reclama não prospera. Em nenhum momento o José ele reclamou, mas ele agiu. Está na hora de você agir também. Está na hora de você sair para uma vida abundante, para uma vida plena, uma vida de felicidade. Até hoje você pode falar assim, Raíris, eu nem sei o que é felicidade. Está na hora de conhecer, querido. Quando você entender o seu primeiro pilar, que é a identidade, você vai saber o quanto que você é amado, o quanto que você é especial, o quanto que você é único. Tem como. Por isso você precisa ativar a sua identidade, quebrar esses bloqueios que te limitam, sair dessas crenças que te aprisionam, que te puxam para baixo, entende? Tem como. Então, um beijo no seu coração. Se você não assistiu os outros vídeos dessa série, assista. Tenho certeza que eles vão te ajudar a ser cada dia uma pessoa melhor para uma vida abundante, tá? E se você quiser de alguma forma se conectar comigo, tem como. Existe lá o Instagram, manda uma mensagem para mim. Eu olho os directs, tá bom? Então, beijo no seu coração. E lembre-se, os seus resultados só dependem de você. Você é o único responsável pelos seus resultados. Assim como José, um improvável, um ex-presidiário, se torna o governador de uma nação, você também pode fazer o que você quiser. Só depende de você. Cheiro no seu coração.